Bom dia, nós vamos começar o nosso culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, fazendo a leitura do Salmo 86, versos 16 e 17, que dizem assim: Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O salmista clama a Deus. O fato é que Deus é Deus compassivo. Deus é Deus que nos fortalece. Mas o que o salmista pede nesse momento é uma manifestação dessa compaixão e dessa força de Deus. O salmista não duvida do cuidado de Deus sobre a sua vida, mas o que ele deseja agora é experimentar de forma visível esse cuidado de Deus. Mostra-me um sinal do teu favor. É o clamor que o salmista faz. E nesses dias pelos quais nós passamos, nós que também nos angustiamos, nós que também tememos, nós que também fraquejamos, nos reunimos em torno de Deus, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E nós nos reunimos para clamar: Senhor, mostra-nos o sinal do seu favor sobre nós e nos fortalece. E na medida em que nós fazemos isso, Deus nos aponta para Cristo Jesus, a manifestação da sua misericórdia, da sua compaixão, a manifestação da sua força para nós. Nós nos reunimos, porque nós que clamamos: Senhor, manifesta para nós a sua compaixão. Enxergamos a compaixão de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso, nós nos alegramos, apesar das circunstâncias. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de todo poder, de toda graça, nós nos alegramos, porque na medida em que os nossos corações, enfraquecidos, temerosos, clamam ao Senhor, pedindo uma manifestação da sua misericórdia, o Senhor nos aponta para Cristo. E em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, a misericórdia andando no meio de nós, o castigo que nos trouxe a paz, o ressurreto, o que reina eternamente em Cristo Jesus, nós enxergamos a sua compaixão, porque o fato é que o Senhor amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E crentes em Cristo Jesus, firmando a nossa confiança nele, nós nos alegramos, porque Cristo Jesus nos mostra que o Senhor é Deus compassivo, que não nos abandona. E por isso, nessa manhã, nós louvamos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Foi isso que nós acabamos de cantar. O nosso desejo de uma vida santificada na presença de Deus. Não o desejo de permanecermos em um local físico. Quando nós cantamos que queremos estar em um local, na verdade nós queremos estar em um estado de santificação, de justificação, de sermos salvos, de termos o Espírito Santo agindo em nós, e nós damos graças a Deus por isso. Nós não queremos estar em um local, nós queremos estar na presença de Deus todos os dias das nossas vidas, porque nós já morremos para o pecado e vivemos para Deus. Por isso, feche os seus olhos nesse momento, confesse a Deus os seus pecados, as suas dificuldades, fale para Deus do seu desejo de se manter na presença dEle, de se arrepender, de começar a fazer o que é certo. Peça para que Deus te ajude a andar na presença de Cristo Jesus, na dependência dEle, como servo e como escravo da justiça, e não mais como escravo e servo do pecado. Feche os seus olhos e ore a Deus nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, meu Deus, para nos justificar, perdoar os nossos pecados, Senhor. Essa aliança que o Senhor fez conosco, Senhor, e mediante, Senhor, esse sacrifício nós somos salvos, nós fomos resgatados, Senhor, do pecado, meu Deus. Nós vivemos agora para o Senhor, que a nossa vontade seja sempre essa, Senhor, viver para o Senhor, viver em tua presença, Senhor, que o Espírito Santo esteja sempre presente nas nossas vidas, meu Deus, nos guiando, Senhor, nos dando entendimento, Senhor, naquilo, Senhor, que nós fomos ensinados por Ti, Senhor, que o Senhor sempre nos diz a cada dia, a todo momento, o Senhor fala aos nossos corações. O Senhor nos dá consciência, Senhor, do Seu sacrifício, o Senhor nos dá consciência, Senhor, que nós não somos nada sem o Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, mas o Senhor é bondoso e misericordioso para conosco, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo amor tão grande que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse sacrifício que só o Senhor foi capaz de fazer, meu Deus. Nós não temos, Senhor, entendimento de tão grande é o Teu amor, mas nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor, o Senhor nos escolheu, meu Deus. Venha, Senhor, nos abençoar cada dia mais, esteja, Senhor, nos dando, Senhor, a capacidade, Senhor, de entender, Senhor, que nós o tempo todo temos, Senhor, que ter consciência do nosso pecado, Senhor, e pedir perdão por eles. Em nome de Senhor Jesus, é que eu te agradeço. Amém. Bom dia, amada igreja. Convido você que está aí no seu lar, fazendo da tua casa a igreja do Senhor Jesus,
você se pudesse colocar de pé, nós vamos estar louvando, adorando o nome do Senhor nesse momento. E antes, a palavra do Senhor nos diz, vai no profeta Abacuque 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da nossa salvação. Esse é o nosso Deus. Talvez você esteja aí na sua casa, junto com a sua família, neste momento, preocupado com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de beber. Como a palavra do Senhor diz, ainda que falte alimento, ainda que as coisas nos dias de hoje estejam terríveis, no momento que nós estamos passando, o nosso Deus é todo poderoso, e nós alegramos nele. Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, e assim nós exultamos e alegramos na presença dele para todo sempre, e sempre vai haver um futuro de bênçãos na sua vida. Que
porque nesta manhã nós podemos ser livres para adorar o teu santo nome. Obrigado, Deus, porque nós podemos exaltar o Senhor, celebrar o Senhor neste domingo, Deus, nesta manhã. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é grande, grande é o Senhor. E em Tua presença nós queremos sempre estar, Deus. Presença que essa, Pai, nós queremos estar sempre, Pai, louvando o Teu santo nome, te adorando para todo sempre, Deus. Sabendo, Pai, que há um futuro na nossa vida. E esse futuro pertence ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Único Deus, não há outro Deus como o Senhor. Assim diz o profeta Samuel, Pai. O Senhor é o único, Pai, único, para todo sempre. Hoje, de eternidade a eternidade, geração em geração, para todo sempre. É que nós oramos gratos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, no Evangelho de João, no capítulo 19. Nós vamos prosseguir nas nossas meditações a respeito da morte, da ressurreição do nosso Cordeiro. No capítulo 18, nós vimos a sua prisão, nós vimos o início do seu julgamento. E agora, no capítulo 19, nós veremos a condenação do nosso Senhor. Embora inocente, o fato é que ele foi condenado. E na medida em que nós vemos o julgamento de Cristo, nós vamos perceber que, na verdade, o que está sendo julgado e condenado é a mentalidade desse século, e são os poderes desse tempo presente. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique! Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? E Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o! Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós lemos a sua palavra, o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos que o seu Santo Espírito agora ilumine os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos enxergar a tua palavra, Deus, como a regra de fé e de prática para os nossos dias.
Que possamos ter a nossa fé e a nossa confiança renovadas no Senhor. E que possamos ter as nossas mãos e os nossos pés dispostos para anunciar o Evangelho da salvação. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. No capítulo 18, Jesus ele é julgado por Pilatos e ele é considerado inocente. A ironia no final do capítulo 18 é que, mesmo Jesus sendo declarado inocente das acusações que trouxeram contra ele, o povo, as autoridades dos judeus, escolhem libertar alguém que efetivamente havia cometido crime de sedição contra o Império Romano. Ou seja, os judeus pedem para libertar o culpado e para crucificar o inocente. Embora Pilatos tenha declarado a inocência de Jesus, ele ainda assim prosseguiu no seu julgamento e prosseguiu no seu castigo. Não se trata de justiça, não pelo menos aquilo que nós esperamos ser justiça. O capítulo 19 não é sobre um julgamento justo aos olhos dos homens ou sequer aos olhos de Deus. O capítulo 18 e 19 de João nos mostram, na verdade, a coroação de Jesus. Não a coroação de um rei sentado no trono de glória, mas a coroação de um rei que se torna rei ao entregar a vida, sendo inocente, em favor dos seus súditos que são culpados. Por isso, esses temas se repetem no capítulo 19. A inocência de Jesus e, ao mesmo tempo, a afirmação pela boca da autoridade naquele local: eis aqui o rei dos judeus. Existe uma ironia na forma como João nos conta o Evangelho. Jesus é declarado rei várias vezes, mas ele é rejeitado como rei várias vezes. Se de agora em diante Pilatos e os judeus acreditam que estão julgando a Cristo, a verdade é que é Cristo que está julgando os corações daqueles que fazem oposição a Ele. O julgamento de Cristo e a sua sentença, eis aí o Rei dos Judeus, na verdade traz à tona o julgamento dos nossos próprios corações. Jesus, o inocente, que mesmo assim é condenado, deixa muito claro a dureza e o ódio e a rejeição no coração dos homens. João faz então uma série de oposições. A primeira delas é uma oposição entre a injustiça humana e nos deixa, de certa forma, evidente a justiça de Deus. No versículo 1, apesar de ser declarado inocente, Jesus ainda assim é condenado e castigado. Pilatos manda Jesus ser açoitado, e o açoite aqui era prender Jesus em um tronco e pegar um pedaço de madeira com cordas de couro, muitas vezes com pontas de osso ou ganchos de cobre nas pontas, e então açoitar Jesus, bater em Jesus com esse instrumento. E os historiadores contam que esse era um instrumento de tortura e até de morte. A cada chibatada, a cada castigo que ele recebia, os ganchos ou os ossos cortavam a sua pele, cortavam a sua carne. E alguns relatos dizem que não era incomum que os ossos chegassem a ficar expostos na medida que a pessoa era castigada. Jesus foi torturado mesmo depois de ter sido declarado inocente. Apesar de não condenado, ele é castigado e ele é humilhado. Colocam na cabeça dele uma coroa de espinhos, colocam nele um manto, para fazerem chacota da sua dor e do seu sofrimento. Ora, se é rei, então precisa de uma coroa, e a coroa se torna um instrumento de dor. O seu manto, um instrumento de chacota, de piada. Eles diziam: salve o rei dos judeus, e ao mesmo tempo lhe davam bofetadas, batiam no seu rosto. Ele é humilhado.
A pergunta que nos vem então é: qual crime Jesus cometeu para merecer tamanho castigo? Ter ressuscitado Lázaro? Ter comido com pecadores? Ter recebido aqueles que eram desprezados pela sociedade? Qual foi o crime de Jesus? Ter ensinado as verdades do reino? Ter amado? Ter cuidado? Qual foi o crime de Jesus? Alimentar as multidões? Acalmar a tempestade? Qual foi o crime de Jesus? Trazer esperança àqueles que viviam em trevas? Qual foi o crime de Jesus para merecer tamanho castigo? O castigo de Cristo, a sua humilhação, nos revela o ódio do mundo contra o amor de Deus. Jesus foi humilhado e castigado porque Ele é a evidência do amor de Deus por um mundo que o despreza, por um povo que o odeia. Jesus é castigado porque Jesus, ao fazer o bem, diz: aquilo que vocês fazem achando que é o bem, não é o bem. A bondade de Cristo, a misericórdia de Cristo, a compaixão de Cristo revelava a dureza no coração dos homens. As autoridades odiavam a Cristo e odiaram a Cristo porque Ele se afirmava rei sobre os corações e sobre a vida daqueles que até então eram humilhados pelas autoridades, que lhes diziam: apenas nós somos dignos, apenas nós temos as regras. Jesus é castigado porque Ele arrastava multidões, e Ele não viria a ser o rei que se assentaria no trono de Israel para favorecer essa ou aquela seita, aquele grupo. Não. Jesus contrariou todas as expectativas daqueles que desejavam um rei com poder temporal. Como o próprio Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. O ódio contra Cristo julga e condena o coração daqueles que o castigavam. Não havia crime, mas houve castigo. E nisso, o coração do homem se mostra claramente pervertido, perverso, corrompido e inimigo da vontade de Deus. Quando Pilatos então percebe que o castigo já foi suficiente, ele novamente se dirige aos judeus: eis que apresento para vocês, para que vocês saibam que eu não encontrei nele crime. Então ele traz Jesus e o apresenta aos judeus. Pilatos afirma: olha, eu o julguei, eu o examinei e eu não encontrei nele crime, mas ainda assim ele já está castigado, forçando as autoridades a enxergarem a consequência do ódio nos seus corações. Aquele homem destruído, desfigurado. Castigo de Cristo Jesus coloca o nosso Cordeiro diante de nós, para que nós possamos contemplar o efeito do nosso pecado e do nosso ódio na vida de Cristo Jesus. Ele foi massacrado porque nós somos inimigos de Deus, éramos inimigos de Deus. Ele foi humilhado porque nós rejeitamos Deus. Ele foi castigado porque nós pecamos contra Deus e nós éramos merecedores de castigo. Ali nele nós vemos o nosso pecado sendo castigado. Aquele homem não havia feito mal, mas o mal feito contra ele revela a dureza dos nossos corações. E Jesus agora humilhado, destruído, obrigado a ser punido conforme a acusação que foi feita contra ele, recebendo uma coroa de espinho. É uma tentativa de fazer com que as autoridades agora se deem por satisfeitas na punição de Cristo. Ele já havia sido humilhado.
sabe agora eles aceitassem deixar a tentativa de matá-lo. Quem sabe agora eles fossem para casa. Mas o fato é que quando Pilatos expõe Jesus daquela forma, ele está expondo os nossos próprios corações. E Isaías, no capítulo 50, verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Então o profeta prossegue dizendo: porque o Senhor Deus me ajuda, por isso não serei humilhado, por isso o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçam juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário que se aproxime de mim? Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa, e a traça os comerá. Aqueles que pensavam estar humilhando Jesus, na verdade estavam sendo humilhados por ele. Como o profeta disse a respeito de Cristo, ele entregou o seu rosto às suas costas, mas ele não foi humilhado. Humilhados foram aqueles que tentaram se colocar contra ele, que tentaram condená-lo, e no final se mostraram cruéis, sanguinários, inimigos de Deus. O castigo de Cristo revela o coração dos homens. Jesus Cristo é um inocente, condenado porque existe ódio contra Deus. Aos olhos de Deus, Cristo é inocente. Aos olhos dos homens, Cristo é inocente. Mas se o inocente é castigado, então aos olhos de Deus e dos homens, aqueles que castigam o inocente são culpados. A injustiça dos homens nos revela a justiça de Deus e nos revela a necessidade de termos alguém que pague pelos nossos pecados. Por isso Jesus aceita aquela humilhação, porque mesmo sendo Deus, ele não está sendo humilhado, não aos olhos do Pai. Pilatos lava as suas mãos, no versículo 6, quando diz àqueles homens: levem vocês e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Pilatos diz: olha, eu não vejo em Jesus Cristo motivo para condenação, mas se vocês quiserem matá-lo, então matem vocês. Eu não matarei o inocente, mas se vocês quiserem matar, que vocês o matem. Esse é o estado do coração perverso, pragmático, não dá valor à vida. A injustiça humana nos traz à tona a justiça de Deus. A verdade é que o mundo odeia Deus e o mundo odeia o Senhorio de Cristo. Portanto, é natural que o mundo odeie também aqueles que são súditos desse rei e aqueles que pregam esse evangelho. O ódio do mundo contra a igreja não deve nos surpreender. Na medida em que você pratica o bem e é perseguido e é humilhado pela prática do bem, Jesus disse: se alegrem, porque assim também aconteceu com os profetas antes de vocês, assim também aconteceu com Cristo. Nós não devemos ter medo da injustiça humana, porque a injustiça humana não nos humilha, ela apenas revela o caráter odioso do coração daquele que é inimigo de Deus. A injustiça humana também deixa evidente a autoridade de Deus. No versículo 7, os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. Agora, a acusação que é feita contra Jesus se torna clara.
Os judeus agora deixam claro para Pilatos por que eles querem matar Jesus. Não é porque eles tentou levantar o povo contra o império, mas é porque, na nossa opinião, ele está violando a lei de Deus, quando ele se afirma ser Deus. O problema é que essas autoridades estão distorcendo a lei de Deus. Porque sim, se você afirma ser filho de Deus sem ser Deus, isso é blasfêmia. O problema é que haviam provas e evidências da divindade de Cristo. Milagres, sinais incontestáveis. É por isso que no dia do julgamento de Cristo não houveram testemunhas contra ele. Porque o que as testemunhas diriam? Ora, vem aqui e diga que esse homem não é filho de Deus. E a testemunha falaria: mas eu vi ressuscitar meu irmão. Vem aqui e diga que ele não é filho de Deus. E a testemunha diria: mas eu era cego e voltei a enxergar. Vem aqui e diga que esse homem não é o Messias. E a testemunha diria: mas ele sabe tudo sobre mim. Ele conhece o meu coração antes mesmo que eu fale. Ele acalmou tempestades. Ele me alimentou com milagre. Ele expulsou demônios. Como dizer que ele não é o Filho de Deus? Não haviam testemunhas, porque o testemunho era em peso a favor de Cristo Jesus. Por isso os judeus distorcem a lei de Deus, invocam a autoridade de Deus, não para se humilharem diante de Cristo, porque a mesma lei que eles dizem que Cristo estava violando é a lei que apontava para Cristo, que dava testemunho de Cristo. Se eles estivessem tão preocupados em se submeterem à autoridade de Deus, eles teriam se submetido a Cristo. O problema é que eles rejeitaram o Cristo Jesus. Eles fecharam os olhos para as profecias, fecharam os olhos para aquilo que Deus falou que haveria de vir. E agora eles invocam a autoridade de Deus para cometer injustiça, para cometer homicídio, condenando um inocente, sem provas, sem testemunhas. É a perversão da autoridade de Deus. Mas Pilatos também perverte a autoridade que ele havia recebido de Deus. Porque quando Pilatos escutou aquilo que os judeus falaram, ele se encheu de temor, de medo. Porque não era a acusação de um homem que havia tentado se levantar contra César. Ele percebia agora um problema teológico. Aquele homem havia feito de si mesmo filho de Deus. Será que ele não seria de fato filho de Deus? Pilatos o leva então para interrogar. Será que Pilatos o condenaria por um crime que não é um crime de Estado? Se sujeitaria à afirmação dos judeus? Pilatos agora se preocupa. E ele agora pergunta para Jesus: de onde você veio? Claro que ele sabia que Jesus era judeu. A pergunta de onde você veio, na verdade, tem uma conotação mais profunda. Quem é você de verdade? Por que eles estão te acusando disso? Você realmente é filho de Deus? Nós precisamos nos lembrar que, diferente da nossa cultura, que é uma cultura extremamente secularizada, materialista, a cultura de Jesus naqueles dias era uma cultura que entendia que o mundo não é só material, mas é também espiritual. Por isso a ideia de Deus se fazer presente na terra não é absurda. É absurda na nossa cultura, porque a nossa cultura é aquela que só quer enxergar aquilo que acha que faz sentido e despreza aquilo que não entende. Mas o coração de Pilatos provavelmente se encheu de temor. Pilatos escuta de Jesus o silêncio. O silêncio porque Jesus não precisa se defender. Não existe defesa. De onde Jesus veio é de conhecimento. Ele é filho de Deus. Quando Pilatos percebe o silêncio de Jesus, ele então invoca a sua própria autoridade. E diz: você permanece em silêncio? Você não sabe que eu tenho poder para te condenar? Ou para te salvar? Eu sou autoridade sobre você. E Jesus responde: não. Você só tem autoridade porque ela veio de cima. A sua autoridade veio de Deus. Você é ministro de Deus, é servo de Deus.
nós reconhecemos que a autoridade civil é instituída por Deus para trazer ordem para a sociedade humana. Mas entendemos que toda autoridade civil deve então estar sujeita ao temor ao Senhor e governar temendo Deus, governar fazendo o que é certo, governar segundo a justiça. Jesus fala: olha, você só tem autoridade porque ela veio de Deus, mas não se preocupe. Se você está pecando por perverter a autoridade que você recebeu, as autoridades que me entregaram a você são muito mais culpadas, porque elas me prenderam justamente e me trouxeram aqui. Jesus está condenando a autoridade mal utilizada, a autoridade distorcida. Pilatos é pecador, mas aqueles que o entregaram a Pilatos também o são. Porque todos os dois estão pervertendo a autoridade de Deus. Os judeus pervertendo a lei e Pilatos pervertendo a esfera do governo civil. Os dois pervertendo a religião e a sociedade civil para condenarem a Cristo Jesus. No julgamento de Cristo, a perversidade do coração dos homens se torna evidente, a ponto de autoridades religiosas perverterem a palavra de Deus para fazerem o que é mal, a ponto daquele que é colocado por Deus para fazer justiça se tornar injusto por medo, por covardia, por pressão daqueles que jazem no mal. É assim também que nós percebemos a ação do maligno nesse mundo. De quantas maneiras a lei de Deus, a palavra de Deus é distorcida para que Cristo perca a sua primazia. De quantas formas as religiões se distorcem, de forma que Cristo se torne desnecessário para que homens governem sobre outros homens, para que homens façam a sua vontade sobre outros homens. Da mesma forma, e talvez isso no nosso país, nesse momento, esteja tão evidente, de quantas formas a sociedade civil, as autoridades civis se distorcem, abandonam a sua tarefa e começam a rejeitar a própria soberania de Cristo. Essa semana, um médico foi colocado em cargo dentro do Ministério da Saúde e uma celebridade política condenou esse ato, dizendo: é um absurdo colocar um escritor de uma editora cristã nesse cargo. Ora, qual a relação de uma coisa com a outra? Qual o problema de haver um cristão médico num cargo destinado ao médico? Mas perceba como agora existe o ódio das autoridades civis contra o próprio Cristo, tentando expulsar Cristo da vida da sociedade. E perceba quantas religiões fazem o mesmo, tentam expulsar Cristo do centro da vida religiosa. No julgamento de Cristo, o que fica evidente é a distorção da autoridade, a injustiça humana distorcendo a autoridade que Deus lhes deu para fazer o mal, para condenar o cordeiro. A injustiça humana desprezando a autoridade de Deus, a sociedade a serviço do ódio, uns contra os outros, expulsando cada vez mais Cristo e Deus das nossas vidas, para que os poucos façam a sua vontade de ódio contra Cristo Jesus. É por isso que nós, como cristãos, embora estejamos sujeitos a diversas autoridades, reconhecemos que existe uma autoridade maior, o próprio Cristo, o próprio Deus, acima de todos, acima de todos. É por isso que, embora nós estejamos sujeitos às autoridades que Deus instituiu sobre nós, nós também estamos atentos para perceber quando a autoridade se volta contra o próprio Deus, e estamos prontos para acusar a maldade do mundo, para apontar a maldade do mundo, para apontar aqueles que estão a serviço do ódio contra o nosso Senhor Jesus Cristo. No julgamento de Cristo ficou evidente a maldade no coração das autoridades.
E finalmente, a injustiça humana revela o total desprezo por Cristo Jesus. No verso 13, quando Pilatos escuta aquilo que é dito no verso 12, olha, se você soltar esse homem, você é inimigo de César. Ou seja, Pilatos reconhece que houve abuso de autoridade, tanto dos judeus como dele mesmo, e a partir daquele momento tenta soltar. Mas os judeus gritam: se você soltar Jesus, você é amigo de César. Todo aquele que tenta se fazer rei é contra César. Pilatos agora traz Jesus para fora, se assenta no tribunal. Agora Jesus será condenado, já não importa mais as provas, as evidências. O povo falou com ódio e Pilatos escutou. A injustiça humana agora demonstra o desprezo dos homens contra o Filho de Deus. Pilatos se assenta como juiz. Ele apresenta Jesus: eis aqui o rei de vocês. E o povo rejeita Jesus. Fora, fora, crucifica. É claro que Pilatos fala com ironia: está aqui o rei de vocês. Ele está humilhado, ele está destruído, o que mais vocês querem? Mas existe verdade nas palavras de Pilatos. Ele é o rei dos judeus. E os judeus gritam: fora, fora, crucificam. E Pilatos pergunta novamente: eu devo crucificar o rei de vocês? E novamente existe ironia nessa pergunta. Pilatos faz isso para humilhar Jesus e humilhar os judeus. Olha, um homem destruído. Vocês querem que eu crucifique isso aqui? E eles dizem: sim, crucificam, crucificam. Mas a surpresa para nós deve estar no final do verso 15, quando os principais sacerdotes respondem: nós não temos rei senão César. Ora, quando nós estudamos a história dos judeus, nós percebemos duas coisas. Primeiro, que os judeus desejavam sim a vida de um rei. Havia sido restaurado Jerusalém, havia sido restaurado o templo, mas o rei que reinava ali na região da Judeia era um rei colocado pelos romanos, não era um rei considerado legítimo para a maioria das seitas, dos grupos daqueles dias. Sim, os judeus queriam um rei. Os judeus, na verdade, se levantaram contra os romanos diversas vezes. Eles não reconheciam o reinado de César. A verdade é que, alguns anos depois da própria morte de Cristo, os judeus se levantaram com uma revolta contra o Império Romano. E Jerusalém foi invadida, e o templo foi destruído, porque os judeus, as autoridades dos judeus, nunca reconheceram César como autoridade sobre as suas vidas. Mas aqui, para não se dobrarem diante de Cristo, se dobram diante de César. Se humilham diante de alguém que eles nunca consideraram rei. É claro que o que eles dizem aqui é da boca para fora, não é o que eles realmente creem, mas ainda assim é uma confissão. Aqueles homens preferem se humilhar e fazerem de um inimigo o seu rei, do que se humilhar diante do seu amigo, que é de fato o rei, Jesus. O julgamento de Cristo revela a disposição do coração humano. Para rejeitar Cristo, muitas vezes estamos dispostos a nos humilhar, a aceitar aquilo que não deveria ser aceito. Muitos dos que rejeitam o senhorio de Cristo acabam se prendendo e se dando a outros senhores. Aqueles que dizem que os cristãos são tolos por adorarem Jesus, acabam adorando outros homens. É irônico perceber. Aqueles que rejeitam Cristo, dizendo: não me ajoelharei diante de uma fábula, de uma farsa, acabam se ajoelhando diante de falsos homens, falsos profetas, falsas autoridades. A verdade é que todo joelho se dobra. Ou ele se dobra diante de Deus, ou ele se dobra diante de Satanás. A verdade é que todos nós temos senhores. Ou nós servimos a Cristo, ou nós servimos a homens. A verdade é que todos nós somos pressionados. Ou somos pressionados pelo amor de Deus que nos atrai, ou somos pressionados pela opinião pela força da opinião pública. Olha, veja a postura desses
influenciadores sociais nas mídias sociais. Eles não podem dizer o que pensam, eles são obrigados a dizer o que os seus seguidores querem ouvir. Quantas vezes nós vimos uma dessas celebridades abrirem o coração, falar aquilo que eles acham que é verdade e serem massacrados, sendo obrigados a apagar os perfis, a apagar a postagem, a voltar atrás dizendo: não foi bem isso que eu disse. Ora, são escravos da opinião pública. Nós somos livres em Cristo Jesus. A verdade é que o mundo se volta contra Cristo. As autoridades podem se voltar contra Cristo. Mas o fato é que na medida em que tentam condenar Jesus, à medida em que tentam condenar a sua igreja, à medida em que tentam condenar os cristãos, condenam-se a si mesmos. Porque tudo que mostra no seu coração é ódio. Tudo que mostra no seu coração é que destilam o ódio contra o bondoso Jesus. Tudo que mostram nos seus corações é a disposição de distorcerem a autoridade e o poder que lhes foi dado para tentarem humilhar Jesus. Tudo que mostram nos seus corações é que, embora se orgulhem de não se ajoelharem diante de Cristo, na verdade estão se ajoelhando diante de ídolos, diante de homens, diante de multidões. O julgamento de Cristo o declara inocente, e ainda assim ele será crucificado, não pelo mérito da justiça humana, mas para que em Cristo possa ser feita uma justiça de Deus a nosso favor. Mas o julgamento de Cristo traz à tona a realidade dos corações humanos, um ódio contra a bondade, uma disposição em distorcer todas as esferas da vida humana para odiar Cristo, uma disposição em se renderem a falsas autoridades, a falsos ídolos, para que não se rendam diante de Cristo. Por isso, você que é crente no Senhor Jesus, se fortaleça, não tema. Assim como o nosso Senhor não se viu humilhado naquele momento, porque por trás da humilhação de Cristo havia a exaltação da justiça de Deus contra aqueles que o acusavam e o condenavam. Também não tema. Não tema. Não tema quando for perseguido. Não tema quando as autoridades se voltarem contra você. Não tema. Não tema. Porque o nosso Jesus não temeu. E ele foi vitorioso. Por outro lado, você que tem autoridade, seja de pai, de mãe, ou autoridade maior, num trabalho, numa empresa, ou uma autoridade ainda maior, como um funcionário da esfera civil, não use a sua autoridade para afrontar Cristo. Você que tem medo da multidão, não haja por medo da multidão. A multidão condena inocentes. Siga o seu coração, o desejo de se arrepender, de se converter, de se entregar para Cristo. Não se detenha por medo da opinião pública, se entregue a Cristo. Seja cristão, viva o seu cristianismo nas esferas públicas. Não tenha medo daqueles que destilam ódio, porque odeiam o Pai de toda bondade. Não viva a sua vida guiado, preso, humilhado por aqueles que agem porque odeiam a Cristo. Ame Cristo e perceba que em Cristo Jesus existe bondade, existe a verdadeira justiça e existe o verdadeiro amor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, te louvamos porque temos no testemunho do julgamento do nosso Senhor a revelação do caráter daqueles que jazem no maligno. Te louvamos, Deus querido, Pai amado, porque no julgamento do Filho nós enxergamos a verdadeira natureza dos corações humanos, de forma que nós agora não corremos mais em direção a homens, mas corremos em direção do nosso Rei Jesus, porque percebemos
que os homens que nós tanto tememos odeiam a Deus e nós o amamos. Percebemos que a pretensa sabedoria desse mundo distorce as verdades e as fazem mentira para fugirem do senhorio de Cristo, mas nós abraçamos a Cristo. Percebemos agora que o ódio da multidão enfurecida é capaz de levar aquele que sabe o que é certo a fazer o que é errado, se condenando, e nós queremos fazer o que é certo. Por isso, Senhor Deus, Pai querido, não nos faça reféns das multidões que te odeiam, da opinião pública que te odeia, mas assim como Cristo, que nós possamos permanecer fiéis e obedientes ao Senhor, reconhecendo que a injustiça dos homens revela nada mais e nada menos do que a sua própria justiça, Pai, revela a sua própria autoridade e revela simplesmente que existe ódio e que esse ódio deve ser combatido pela pregação do Evangelho do amor e não pela força. Que Jesus Cristo possa nos trazer vigor e coragem para que possamos combater o ódio do mundo, não com mais ódio, mas com a pregação do amor de Cristo Jesus. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. O amor de Cristo
Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a consolação do Santo Espírito de Deus sejam derramados sobre nós, nos dando coragem e determinação para permanecermos firmes, pregando e confessando o Evangelho da vida contra toda a oposição de homens maus, que insistem em odiar e condenar o nosso Rei, sem enxergar que estão condenando a si mesmos. Amém?